Meu amigo, minha amiga nerd, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre 10 personagens que nós queremos ver no novo desenho do He-Man da Netflix. Além de alguns desses personagens serem fundamentais para a história, eles são muito legais. Então ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa seu like e vem comigo no vídeo após a vinheta. Meu amigo, minha amiga, para você que está chegando agora no canal e não sabe muito sobre a história do He-Man, ou para você que cresceu assistindo He-Man, mas quer se lembrar da história do He-Man, eu preparei um vídeo onde eu faço uma ligação entre o desenho atual da Netflix e os outros desenhos do He-Man que já foram lançados, bem como conto a história do He-Man até aqui. A sua cronologia, toda a sua história envolvendo desde os desenhos que já foram feitos até o universo expandido do He-Man. Então eu vou deixar um link aqui no card, tá? Mas vão ficar por dentro do novo desenho do He-Man e da história do He-Man também. Belezinha? Então vamos agora falar sobre os 10 personagens que nós queremos ver no novo desenho do He-Man da Netflix e que ainda não apareceram. Número 10, Keldor. Keldor, na verdade, é o esqueleto, ou seja, Keldor é o esqueleto antes de se tornar esqueleto. Eu vou explicar para vocês. O Keldor, na verdade, ele era o príncipe de Eternia. Ele é irmão do rei Randor e, assim sendo, ele é tio do Adam, que é o He-Man. Ou seja, para você que não sabia, meu amigo, o esqueleto, na verdade, ele é tio do He-Man. E qual é a história do Keldor? Qual é a origem do esqueleto? Bom, o Keldor ele tinha muito ciúme do Randor ser escolhido como rei de Eternia. Ele era um feiticeiro e ele tentou bolar um plano para tomar o trono do rei Randor. Ele fez um feitiço, ele fez uma poção mágica e ele tentou atacar o rei Randor. Porém, como é mostrado no desenho de 2002, que aliás é onde mostra a origem do Keldor, porque ela não aparece no desenho de 1983, onde ele só é visto como esqueleto, nós vemos que o ataque do Keldor ao rei Randor deu errado. Assim sendo, ele acabou sendo vítima do seu próprio ataque. Por quê? O rei Randor ele não é só o rei da Eternia, ele também é um guerreiro. Quando o Keldor tentou jogar sua poção mágica sobre o seu irmão, o rei Randor se defendeu desse ataque. E o que aconteceu? A poção que o Keldor jogou sobre o rei Randor acabou voltando para cima dele e caiu no seu rosto. E o Keldor começou a ter o rosto desfigurado. Qual foi a saída do Keldor? O Keldor ele acabou apelando para o Hordak, aquele mesmo Hordak mostrado no desenho da She-Ra. Então o Hordak ajudou o Keldor, ele salvou a vida do Keldor, com a condição de que o Keldor servisse como aliado seu em Eternia para trazer ele de volta do exílio. Assim, o que nós vemos no rosto do esqueleto, na verdade, são os ossos do rosto dele. Imagina você, se você perdesse todo o seu rosto, você ia virar o Keldor ou o que o Keldor é hoje, o esqueleto. Uma coisa que é curiosa que não é revelada é por que a pele do Keldor é azul, sendo que o Randor, que é irmão dele, e o He-Man, que é sobrinho, tem a pele de uma tonalidade normal. Isso não é mostrado nem no desenho, nem no universo expandido do He-Man. Isso nunca foi tido com muita importância, porque você pode ver que o Homem-Fera é vermelho, o Aquático é verde, o Mandíbula é azul, como o Keldor, e por aí vai. Número 9, Ninjor. O Ninjor ele é um personagem dos mais misteriosos do universo do He-Man. Ele existe apenas no universo expandido do He-Man. O universo expandido do He-Man é o universo do He-Man após o fim do seriado original do He-Man em 1983, o desenho original que durou apenas 2 temporadas. O Ninjor estava programado para ser mostrado nesse desenho da Filmation, porém, o desenho acabou antes que ele fosse introduzido. O Fulgor, ou na verdade o Scarecrow, também não aparece no desenho de 1983 nem no desenho de 2002 do He-Man. Mas ele foi mostrado agora no desenho da Netflix. E o Ninjor nós esperamos que tenha o mesmo tratamento. Ele é um guerreiro misterioso que serve como espião e até assassino do esqueleto, e é praticante do ninjutsu, ou seja, ele na verdade é um ninja mesmo. No universo expandido do He-Man, o Ninjor está envolvido até com o rapto da Adora. A Adora é a irmã do He-Man, que vem a se tornar a She-Ra.
Por isso, ele é um personagem importante para a história, e por isso Kevin Smith deveria trazer ele nos próximos episódios do desenho do He-Man da Netflix. Número 8, Abelhão. O Abelhão, ele é um personagem que foi mostrado no desenho do He-Man de 1983. Porém, a sua história não é muito aprofundada, não é muito detalhada nesse desenho. É mostrado apenas que o Abelhão, ele é o rei do povo das abelhas que mora nas montanhas místicas de Eternia. E a sua função é atuar como uma espécie de espião aliado ao He-Man nos céus de Eternia. Ele faz parte daqueles guerreiros que são aliados ao Rei Rando e protegem o povo de Eternia. Já no desenho de 2002, a origem do Abelhão é um pouco mais detalhada. Ele é mostrado como sendo um rei até arrogante porque ele acredita que o seu povo é tão poderoso que não precisa de ajuda de ninguém. Por isso, o Abelhão se recusa a ter uma espécie de relacionamento, ter proximidade daqueles que não pertencem ao seu povo. No entanto, essa arrogância acaba sendo uma fraqueza para ele, porque ele acaba sendo controlado pelo Esqueleto e acaba entrando em conflito com o Stratos. O Stratos, que é o rei do povo dos homens alados, ou homens-pássaros. Assim, o Abelhão percebe que ele estava errado em ser um cara arrogante e acaba se aliando ao He-Man e aos seus amigos. No desenho de 2002 também nós vemos que os traços do Abelhão foram refeitos. Ou seja, a sua aparência ficou muito mais próxima de um inseto humanoide do que era no desenho de 1983. Ainda assim, o Abelhão está entre os maiores aliados do He-Man e é um guerreiro de suma importância para a história, tendo em vista que ele controla todo um povo, tão numeroso quanto a comédia Uma Abelha. Número 7, Semente do Mal. O Semente do Mal, na verdade, ele seria como uma contraparte do Homem Musgo que nós já vimos no desenho da Netflix. Ou seja, ele na verdade seria um Homem Musgo maligno. Ele é um vilão tão poderoso que até o Esqueleto tem um pouco de medo dele. Ele chegou a aparecer no desenho de 1983, em apenas um episódio, e no desenho de 2002, onde a sua participação é mais estendida, assim como é mostrado sua periculosidade. Então, assim como o Homem Musgo, ele é um elemental da natureza, ele controla todas as formas de seres vegetais que existem em Eternia. No desenho de 2002, o Semente do Mal é mostrado com um visual muito melhor e muito mais interessante do que no desenho de 1983, bem como uma ameaça muito mais hostil, até para o próprio Esqueleto. Por isso, seria muito legal se o Kevin Smith também resgatasse esse personagem e trouxesse agora para o novo desenho da Netflix, para a gente ver a interação dele com o Esqueleto, com o He-Man e quem sabe até um duelo dele com o Homem Musgo. Embora o Homem Musgo, no desenho da Netflix, aparentemente tenha morrido e permanecido morto. Número 6, Ariete. O Ariete é mostrado como um baixinho, brigão e marrento do desenho de 1983 do He-Man. Ele é tido como o alívio cômico do desenho, sendo que ele é lento e bobo, e muitas vezes muito facilmente enganado. Sem falar que o Ariete é um ser, na verdade, muito curioso do desenho, porque ele é um humano baixinho que possui pernas retráteis, assim como molas. Então o Ariete, na verdade, ele não anda, ele fica pulando como um canguru no desenho todo. Outro ponto interessante do Ariete é a cabeça do Ariete, ou melhor, o seu capacete, porque o nome já diz, como um ariete na vida real, ele é usado para dar cabeçadas em portões, paredes e abrir no caminho para que o He-Man possa avançar. No desenho de 2002, o Ariete ele é um pouco menos bobo que no desenho de 1983. Mesmo assim, é um personagem legal que nós esperamos que venha a aparecer no desenho da Netflix. O Ariete é um dos aliados do He-Man que mais apareceu no desenho de 83 e no desenho de 2002. Número 4, Stratos. Eu já falei um pouquinho do Stratos quando falei do Abelhão. O Stratos ele foi mostrado no desenho de 1983 e no desenho de 2002. No desenho de 2002, o visual do Stratos está muito mais legal que no desenho de 83. O Stratos ele é o rei dos homens-pássaros de Eternia. Depois é mostrado que ele possui realmente asas. Asas essas que são até maiores do que as asas, por exemplo, que a feiticeira possui. Já no desenho de 83, o visual era meio bobo, porque ele tinha umas asinhas pequenininhas no braço que mais pareciam aquelas garrinhas da luva do Batman. No, God, please, no! No! Do que asas propriamente ditas, hein? Mas mesmo assim ele voava como se fosse um super-homem no desenho. No desenho de 2002, o visual dele está muito mais bem trabalhado. E além de ser um personagem muito icônico,
O Stratos, ele é uma espécie de espião também, assim como o Abelhão, que ajuda o He-Man em diversas ocasiões, tanto no universo expandido quanto nos desenhos que foram mostrados até aqui. Número 3, Pantur. Para quem não conhece, ou para quem não se lembra, o Esqueleto também possui um gato guerreiro. Esse gato guerreiro, na verdade, é o Pantur, é uma pantera. O Pantur, ele é uma pantera colossal, ou seja, ele é a montaria do Esqueleto, da mesma maneira que o gato guerreiro é a montaria do He-Man. Porém, diferente do gato guerreiro, que na verdade é o pacato e tem poderes atribuídos a eles quando o He-Man se transforma, o Pantur, ele não tem isso, ele é o Pantur o tempo todo. Então, em uma última análise, o Pantur é muito mais poderoso do que o pacato. Ele tem um poder tão grande que rivaliza com o do gato guerreiro. O Pantur foi mostrado no desenho de 1983 e também no desenho de 2002, porém ainda não apareceu no desenho da Netflix. Mas é muito difícil que o Kevin Smith deixe o Pantur de fora desse desenho, tendo em vista que, pelo final do desenho, para quem assistiu, e aqui vai um belo de um spoiler, o Esqueleto acabou se tornando aí o Senhor de Eternia, né? E provavelmente ele vai aparecer montado no Pantur. Traçando um paralelo para quem conhece bastante o mundo dos HQs, o Pantur e o Gato Guerreiro possuem uma relação basicamente como o Hulk e Abominável, ou seja, o Abominável é abominável o tempo todo, assim como o Pantur é o Pantur o tempo todo. Já o Pacato, assim como o Bruce Banner, é um personagem fraco, embora o Bruce Banner seja um personagem muito sábio, assim como o Pacato, e até um pouco mais corajoso, vamos ser justos. O Bruce Banner não é tão amedrontado quanto o Pacato, mas os dois precisam passar por uma espécie de transformação, ou seja, o Bruce Banner tem que se tornar o Hulk para ser páreo para o Abominável, da mesma maneira que o Pacato tem que se transformar no Gato Guerreiro para ser páreo para o Pantur. E o legal é que o Pantur ele é quase tão forte quanto o Gato Guerreiro. Da mesma maneira que o Abominável é mais forte que o Hulk quando o Hulk está calmo, mas quando o Hulk fica bravo, ele acaba ficando mais fraco que o Hulk. Ainda assim, voltando para a realidade do He-Man, é um personagem muito legal, eu acho muito bacana. O Esqueleto tem ali também a sua montaria. Então é um personagem que eu espero que volte a aparecer sim nesse desenho da Netflix. Número 2, Hordak. Eu já falei dele aqui nesse vídeo. O Hordak, na verdade, é aquele mesmo Hordak do desenho da She-Ra. No desenho de 83, o Hordak é mostrado como sendo uma espécie de mestre do esqueleto. Já no desenho de 2002, o Hordak é mostrado como um grande vilão que aterrorizou a Eternia há centenas de anos atrás, e que só foi vencido graças ao sacrifício do Rei Grayskull, que é um antepassado do He-Man, de quem o He-Man herda os seus poderes por meio da sua espada. Assim, o Hordak, no desenho de 2002, é mostrado como um ser tão poderoso que nem mesmo o He-Man, o verdadeiro He-Man, vamos colocar assim, que era o Rei Grayskull, foi capaz de derrotar ele. O máximo que o Grayskull conseguiu foi banir o Hordak para uma dimensão paralela, um mundo alternativo que na verdade vinha a ser o mesmo mundo da She-Ra. Mas, como é visto no desenho de 2002, isso teve um alto custo por Grayskull, ele acabou morrendo. Então, na verdade, a importância do Hordak para a história toda é muito grande, porque ele acaba sendo a origem, o motivo do He-Man ter os poderes dele. Porque foi graças ao sacrifício do Rei Grayskull que os poderes acabaram sendo atribuídos à espada, porque a espada na verdade não tinha poder. Então a alma do Grayskull vive na espada, e quando o He-Man grita pelos poderes de Grayskull, ele acaba se tornando a reencarnação do Grayskull, da onde vem todo o poder dele. O Grayskull é mostrado como sendo diferente no desenho da Netflix do desenho de 2002, mas isso é assunto para um outro vídeo. A questão é, o Hordak ele tem que aparecer na história, até porque a história do Hordak, a história do He-Man e a história da She-Ra estão ligadas, assim como a história do esqueleto. Vamos colocar da seguinte maneira. O Hordak está para o universo do He-Man, assim como o Melkor do Senhor dos Anéis está para o universo do Tolkien. Nada disso teria acontecido se não fosse ele. Esse é o tamanho da importância do Hordak para a história. É por isso que eu acho difícil que o Kevin Smith deixe o Hordak de fora. Até porque a presença do Hordak poderia indicar também uma presença da She-Ra no desenho da Netflix, coisa que ainda não aconteceu. E que, diga-se de passagem, não acontece no desenho de 2002,
onde a She-Ra não é mostrada. E o primeiro lugar na lista, meus amigos, não poderia ser outro, senão a Adora ou a She-Ra. Sim, a Adora é a personagem mais importante que ainda não apareceu no desenho da Netflix. Como todos nós sabemos, a Adora é irmã gêmea do Adam, e ela é o alter ego da She-Ra. A Adora foi apresentada pela primeira vez em um crossover de 1984 entre o desenho do He-Man e o desenho da She-Ra, que serviu para contar a origem da She-Ra. Nesse episódio especial, podemos ver que a Adora e o Adam eram os recém-nascidos, filhos do rei Handor e da rainha Marlena. No entanto, nessa época, o Hordak, que também vivia em Eternia, sequestrou a Adora com a ajuda do esqueleto, porém o plano não deu totalmente certo, porque o mentor surpreendeu os dois bem na hora que eles estavam sequestrando os bebês. E eles tiveram que fugir com apenas um bebê, e nesse caso foi a Adora. A feiticeira nesse episódio especial conta que o Hordak fugiu para uma dimensão que não foi possível localizar. E por isso, para evitar as perguntas e sofrimento de toda a Eternia, a feiticeira acabou apagando a memória de todos eles, com exceção do rei Handor, rainha Marlena e a própria feiticeira e o mentor. Assim, ninguém mais em Eternia tinha conhecimento da existência da Adora. E o Adam, na verdade, como era nenê, também não sabia que tinha uma irmã. E a Adora cresceu e foi criada num mundo chamado Etéria. Ela foi criada pela Sombria, que é a serviçal do Hordak, e a feiticeira dele. E a Adora cresce e se torna a capitã de toda a Horda e braço direito do Hordak. Até que um dia a feiticeira é acordada, tendo terríveis pesadelos, e diante dela está uma espada idêntica do He-Man. E a única diferença entre as duas espadas é que essa espada tinha uma pedra cravejada no corpo da arma. E a espada acaba atraindo a protetora do castelo de Grayskull até um portão dimensional, no qual nunca tinha sido aberto antes. Em sequência, a espada cai aos pés da feiticeira, que a recolhe com surpresa, e dizendo: será possível após tantos anos? Então a feiticeira convoca por telepatia o príncipe Adam, que recebe a missão de atravessar esse portal. E assim ele vai acabar chegando ao mundo de Etéria, onde é o local que o Hordak tinha fugido com a Adora. E junto com essa espada, ele acaba procurando pela Adora. Assim que ele chega no mundo de Etéria, ele se alia à rebelião. E os fatos vão acontecendo e a história vai se desenrolando e ele acaba encontrando a Adora. E quando os dois se encontram, a Adora se livra do controle da magia, acaba se transformando na She-Ra e aí toma conhecimento de toda a origem dela, né? A Adora é um personagem que já não apareceu no desenho 2002. O desenho 2002 ele foca muito em mostrar os poderes do Grayskull e a origem desses poderes, como eu já comentei com vocês. E a relação do Hordak com toda essa história. A Adora, então, ela não aparece e sequer é citada nesse desenho. Então fica a questão se ela existe ou não nesse desenho 2002. Porque o desenho 2002 ele acaba sendo um remake do desenho de 83. O que pode ter acontecido é que, como o desenho foi cancelado na segunda temporada, não deu tempo da Adora aparecer e da She-Ra ser mostrada no desenho de 2002. Mas isso não quer dizer que ela não exista nesse desenho também. O Hordak, que é a principal ligação e a origem de tudo, ele é bem mostrado no episódio que conta a história do Grayskull e a origem dos poderes dele, que são usados pelo He-Man. Tudo leva a crer que a Adora exista nesse desenho de 2002. Assim, partindo do princípio e conforme anunciado, o desenho da Netflix seria uma continuação direta do desenho de 1983, não ignorando ou ignorando completamente o desenho de 2002, que seria um remake. No desenho da Netflix, a história continua diretamente do que era em 1983. Então a She-Ra de fato existe. Agora, o que é interessante é o porquê que a feiticeira não avisou a Adora quando o Adam morreu. E mais, por que a espada da She-Ra não sentiu quando a espada do He-Man foi dividida em duas? Já que se a gente pensar que o original de 83, as duas espadas são gêmeas e as duas compartilham o poder do Grayskull, por que a espada da She-Ra não avisou a Adora do que estava acontecendo em Eternia? Era para a espada ter apresentado pelo menos alguma reação aos eventos que estavam acontecendo em Eternia. Então isso é uma dúvida que o Kevin Smith vai ter que explicar nos próximos episódios. Outra seria a origem da espada da She-Ra, já que a espada do He-Man, como é mostrado, é feita pela junção de duas espadas. Agora, de onde vem a espada da She-Ra?
Porque ainda se a espada do He-Man fosse forjada de duas metades, ou seja, da espada que fica em Subterra e da espada que fica em Pretérnia, e essas espadas tivessem sido divididas, ou seja, cada uma fosse metade de uma outra espada, justificaria a existência de uma terceira espada, que é a espada da Adora. Só que não, é mostrado que a espada do He-Man é a junção de duas espadas. Assim, aonde entra a espada da She-Ra na história? O Kevin Smith vai ter que dar um jeito de explicar, porque ficou muito jogado essa parte da história. Ficou uma ponta muito solta. Ele não está respeitando aí a origem do desenho de 1983 e tudo que foi mostrado lá. As duas espadas são gêmeas, então, se elas são gêmeas, elas têm a mesma origem. Ou então vai ser completamente ignorado que essas duas espadas têm alguma ligação, e por isso a espada da Adora ou da She-Ra não avisou que o He-Man tinha morrido. Então a Adora não está sabendo do que está acontecendo em Eternia ainda, e a espada dela também não ficou faltando poder, mesmo o castelo de Grayskull tendo ficado sem poder nenhum. O Adam ficou morto por anos. A Adora não apareceu em Eternia. A She-Ra não pisou em Eternia. Agora, se a gente levar em consideração o final do desenho, onde o Adam praticamente é morto novamente pelo esqueleto, e o esqueleto acessa os poderes do Grayskull, que está tudo restabelecido, então pode ser que a She-Ra apareça. E apareça justamente para salvar a Eternia do esqueleto. Porque agora o esqueleto está com os poderes do He-Man. Se ele está com os poderes do He-Man, está com a espada do He-Man, quem que vai separar o He-Man esqueleto se não a She-Ra? Então, tudo leva a crer que a She-Ra vai ser a grande surpresa da segunda parte do desenho do He-Man da Netflix. Se isso é ou não um fato, aí só esperando para ver, meus amigos. Mas faria sentido que agora, nesse momento, com o retorno da magia, do Castelo de Grayskull ter sido restabelecido, de todo o poder da magia de Eternia ter sido recuperado, faz sentido que agora a Adora ou a She-Ra tenha condições de vir para a Eternia e combater o esqueleto. A gente só pode esperar isso, não é mesmo? Bom, meus amigos, então vamos ficando por aqui. Vamos aguardar para ver. Essa foi a lista dos 10 personagens que não estão no desenho da Netflix. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e ativa o sininho. E fiquem comigo para o próximo vídeo. Beleza? Um abraço a todos, até mais. Tchau, tchau.